Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao 48º episódio do Despertar do Dragão, o podcast multiplataforma de análise da série House of the Dragon, a Casa do Dragão. Eu sou a Flávia Leão. E eu sou o Gesiel Bueno e esse é o melhor podcast desse Brasil. E hoje nós também contamos com a ilustre participação da Lainara Araújo. Como você tá, Lainara? Eu ia falando Lainara Araújo, igual Cebolinha. Como você tá, Lainara? Estou excelente, companheiros do reino. Lainara não é nem mais ilustre, né? Ela já é uma ilustre participante. Regular, já sou de casa, né, gente? Gente, vocês já sabem, mas não custa lembrar que se vocês quiserem entrar em contato com a gente, mandem e-mail no contato@despertardodragão.com.br ou pelas nossas redes no X, ex-Twitter, que é o @despertardragão, e no Instagram, que é o Despertar do Dragão, ou ainda pelos comentários do YouTube, beleza? E hoje nós vamos falar sobre o 5º episódio da 2ª temporada da série A Casa do Dragão, cujo título é O Regente. Sim, Gesiel Bueno, a sinopse, por favor. Depois de cair na batalha em Pouso das Gralhas, Aegon retorna para Porto Real praticamente morto. Rhaenyra nomeia Corlys Velaryon como sua mão. O Conselho Verde passa por cima da reivindicação de Alicent e nomeia Aemond como o Rei Regente. Jace dá uma ideia à mãe e tem início a busca pelas sementes do dragão. Olha, eu dessa vez não olhei nada nas redes, não olhei Twitter, não olhei Instagram, mas eu aposto que tem gente falando que esse episódio foi meio chato. Vocês são desse pessoal aí? Então, eu acho que é o seguinte, né? Na semana passada nós tivemos um episódio extremamente violento, episódio que teve guerras, episódio bastante agitado, e é natural, né? Todo mundo que assiste série sabe que tem essa dinâmica. Quando tem um episódio muito agitado, o próximo episódio geralmente é um episódio de flashbacks, um episódio de explicação, de contextualização, geralmente um episódio mais calmo, né, mais lento. E foi isso que aconteceu. Tivemos aqui um episódio naturalmente mais lento. Não acho que tenha sido ruim um episódio, não acho que tenha sido um dos melhores. Ele tem os seus valores, tem coisas muito interessantes, mas ele vem arrastando aí alguns problemas que estão ficando cada vez mais frequentes nessa série. Mas não a considero como um episódio horrível, não saí chateado com o episódio, muito pelo contrário. A forma como ele se dá ali o desfecho, né, o final, me deixou animado, curioso para o próximo. Bom, então tá tudo certo, né? Diga, Lainara. Eu vejo esses episódios como episódios de transição, né? Que leva um ponto dos acontecimentos a outros. Gente, não pode ser ação o tempo todo. Tem as consequências dos atos, né? Tem decisões que precisam ser tomadas entre os grupos e tal. Eu achei um episódio interessantíssimo. Teve aí suas falhas que vamos comentar mais pra frente. Contudo, eu achei o diálogo dele muito bom, muito rico. E, surpreendentemente, eu não achei... pela primeira vez, eu achei o lado dos verdes não tão chato, sabe? Eu gostei da energia de tensão, de tramóia, de esquema, sabe? Eu gosto dessas coisinhas inteligentes passadas de perna. É a politicagem de Game of Thrones que a gente gosta e tanto ama, né? Apesar de Casa do Dragão, narrativamente, a gente chegar perto. Mas eu achei um bom episódio, eu achei um episódio sólido e só me deixou ansiosa pelo próximo. Eu achei esse episódio, o núcleo dos verdes, muito mais interessante de assistir do que o núcleo dos pretos. Eu acho que a problemática que eu tenho sentido, em geral, assim, nós vamos explicar, né, com mais detalhes aqui, mas o que eu tenho, o sentimento que eu tenho tido é, cara, o lado dos verdes, a história dos verdes tá mais interessante do que a história dos pretos, sendo que os pretos são... No início eu não achava não, Gesiel. No início tava muito enfadonho. Eu não aguentava olhar pra cara dos verdes. Não, mas eu tô falando agora, por agora. Eu sempre sempre acho muito mais legal o lado dos pretos. Mas agora eu tô achando, pelo menos nesse episódio, os verdes estão mais legais, estão mais interessantes.
Justamente, teve mais tramóia do lado deles. Eu achei um episódio extremamente, como a Lainara já falou aí rapidamente, extremamente tenso, enquanto os dois lados estão meio que de luto, né? Foi uma vitória dos verdes, assim, com gosto de derrota, né? E começou muito bem, eu acho que começou muito bem com aquele desfile lá do Christian Cole e a cabeça da Melez. E eles não foram aclamados, né? Muito pelo contrário. Nossa, eu amei a reação da população, gente. A população não comprou aquela ideia mesmo. Ficou tipo, rapaz, tá certo isso? Tipo, é por isso que vocês estão lutando? Tipo, dragões mortos e sendo exibidos enquanto a gente tá passando fome? Nossa, eu tô gostando, inclusive, assim, o que enriquece um pouco o lado dos verdes, na minha opinião, é que eles estão cercados pela plebe, pelas pessoas que estão sendo afetados mais duramente pela guerra. Tipo assim, todo mundo tá sendo afetado, né? As casas e tudo. Mas em Kingsland, em Porto Real, não tá chegando comida, não tá chegando recurso e o povo já tá enlouquecendo. Eu amo quando a plebe se revolta contra a monarquia. Nossa, assim... reúno os camaradas. E é interessante que a gente tá vendo gradual, né? Isso! Nós que, tá e sendo nós assim, que lemos os tensões. livros, né? A gente sabe que, cara, nada está tão ruim que não possa piorar, né? Porque a gente vê ali Porto Real, né, com aqueles problemas e tal, mas, cara, apesar de que a gente vê a comida começando a ficar escassa, a gente vê que tem comida. E isso não é uma coisa que vai durar por muito tempo, né? A comida vai ficar cada vez mais escassa. Então, isso eu acho interessante, que a série tá sabendo explorar bem isso, essa questão aí. E tô achando bem interessante. E a gente percebe que tem comida ali, né, em Porto Real, mas tá começando a ficar mais difícil, cada vez mais difícil obter comida. Agora as pessoas estão comendo umas batatinhas, né, uns negocinhos ali e tal, não tem carne, né, a gente vê a população brigando por carne. Mas quem lê os livros sabe que, não quero dar nenhum spoiler aqui, né, mas a gente sabe que o negócio o caldo vai engrossar ainda mais. Porque por enquanto ainda tem comida, né? Então a gente olha ali, ainda tem umas batatas, tem uns caldos de algumas coisas ali que as pessoas ainda têm alimento. Lembrando que uma das estratégias de guerra, né, é você cortar os recursos. E a gente sabe que rolou um bloqueio ali do Serpente Marinha que não deixa que os navios cheguem em Porto Real, né? E os navios são a principais fonte de recursos ali, né, a maior fonte de recursos que vai para Porto Real é por mar, né? Então as mercadorias, os alimentos, gado, tecidos, né, os alimentos em geral, especiarias, tudo isso vem por mar. E aí, com esse bloqueio, os alimentos estão ficando cada vez mais escassos e mais difíceis de chegar em Porto Real, pelo menos para plebe, né? Por enquanto, e durante um bom tempo, a gente já vai ver sempre a monarquia, a nobreza ali sempre bem abastada, se alimentando normalmente. Mas a gente tá vendo que já tá uma grande tensão ali por meio da plebe, e a galera não come carne mais, e as pessoas estão fora do seu habitual, pessoas que não estão recebendo pelos seus serviços, então isso tá uma grande problemática. Mas, lembrando, se esse bloqueio não parar, a comida não é que vai ficar escassa, a comida vai acabar. E aí as pessoas vão começar a se matar, vão ter guerra civil, várias calamidades que podem acontecer. Isso eu tô fazendo um paralelo com a vida real. Mas é mais a gente pensando matematicamente. Eu não quero dar nenhum spoiler, mas é pra onde o caminho tá levando, né? Mas a gente viu isso mais pro final do episódio, o Ulf carregando a filha no colo, né? Não tem a nutrição correta, vai começar a proliferar doenças. A filha dele já tá doente há um tempo, né? E não melhora por causa das condições. Então ele tentou sair e
e não conseguiu, porque a guarda da cidade bloqueou, né? Até porque... Por que eles fizeram isso? Isso é interessante a gente comentar. Ah, mas por que não deixa as pessoas irem embora, então? Não pode. A gente tem que entender que a monarquia precisa da plebe. Quem faz todos os serviços de base é a plebe, né? Então, não é interessante deixar não é interessante que ocorra uma deserção ali, uma retirada em massa ali das pessoas de Porto Real, né? A monarquia precisa, a nobreza precisa dessas pessoas para serem os trabalhadores ali. Sim. Mas eu só fico triste que com essa situação toda, né? Triste você ver 80 anos de paz acabando. E a Rhaenyra tentou, né? Salvar a situação, mas não conseguiu e a guerra é ruim pra todo mundo. Gente, desculpe a minha ignorância sobre essa questão aí dos bloqueios. Nos livros, ninguém cogita, por exemplo, queimar as frotas do Corlys, não? Porque, assim, não torcendo a favor dos verdes, mas é uma coisa que eu faria. É algo a se considerar, porém, a gente tem que entender que, pelo menos nos livros, o Serpente Marinha é uma grande força a ser considerada. Então, não é tão interessante a um primeiro momento você simplesmente ir lá e queimar a frota. Até porque você vai perder mercadoria, vai influenciar na economia. É muito mais interessante ou que haja uma espécie de acordo, um denominador comum com o Serpente Marinha, com a frota, ou que se domine a frota, mas destruí-la é uma parada que além de ser complexa, porque não é só ir lá e queimar os barcos, né? A gente tem que considerar que os barcos também podem ter aquelas balestras lá, os escorpiões, né? Que a gente falou no episódio passado, episódio retrasado, aliás, que podem sim ferir dragões e matar dragões. E outra, todo mundo, as duas forças, né, pretos e verdes, eles estão se atacando, mas ninguém ataca 100% da força. Até porque, se eu for atacar um ponto muito estratégico e importante da Rhaenyra, a Rhaenyra irá vir com seus dragões e haverão baixas. E baixas importantes de dragões. Então é mais interessante você conquistar outros pontos até que não haja escolha e tenha que se batalhar com a frota. Até porque a frota do Serpente Marinha está fazendo um bloqueio para que os navios não vão para Porto Real, mas não tem ninguém atacando Porto Real via mar, né? E a frota do Serpente Marinha, querendo ou não, era basicamente a frota da realeza, né? Do rei. Exatamente. Então, né, eventualmente quando a guerra terminar, vão precisar dela. A gente tem que considerar que é a maior frota, né? A maior frota existente. Josiel. Sim? Você aí como cineasta, o que você achou daquela maquiagem, todo aquele efeito especial, todas as queimaduras do Aegon? Eu fiquei muito nervosa com aquilo. Eu fiquei nervoso. Eu gosto na cena de apresentação, que, né, quando aparece lá, ele todo ferrado e sofrendo lá e tal. Mas eu não sei, nos livros eu pensei, eu visualizei ele mais ferrado, ele mais zoado. Eu achei ele inteirão ali. Sabe, no começo tava dando a sensação de, nossa, ele tá ali sangrando. Eu achei muito, muito angustiante a cena que eles tiram a armadura, porque eu consigo imaginar, né, tipo, uma armadura que meio que derreteu na pele da pessoa, e aí agora você tem que remover pele e aço, né? Isso eu achei legal pra caramba, ali a forma como eles fizeram e tudo mais. A cena foi muito bem feita. Mas quando tem o plano de zoom in ali que mostra o Aegon, eu achei ele muito inteiro. Ele queimou um lado do corpo e tá com uma perna enfaixada e um braço ali enfaixado. Mas eu não sei, eu achei que eles... Não sei te explicar, eu achei que eles poderiam ter deixado ele mais... Mesmo que não aumentasse a queimadura. Não quer queimar o rosto inteiro. Não precisa. Mas eu achei que faltou, não sei, deixar ele de repente mais pálido do lado são. Não sei, eu achei ele... Eu tive essa sensação de que ele podia estar mais ferrado ali naquela cena. Porém, eu acho que super cumpriu ali a sensação que eles queriam e tal. Então eu acho que o objetivo
tá rolando, tá rolando. É que no livro eu tive uma sensação dele mais ferrado, assim, mas tudo bem. A gente sabe que tem mais caldo nesse angu, que eu não posso dar spoiler. E ok, beleza, eu compro. Olha, eu também achei que, assim, pela queda que ele teve, pelos golpes que ele levou, que o Aegon ia ficar bem ferrado. Tipo, ele ia estar até bonitinho. Tá inteirão. Que isso, gente? Sério que vocês acharam isso? Eu esperava ele mais cadavérico, mais caveirudo, sabe? Nervo pra fora. Eu olhei, a hora que eu olhei ele... Sabe? Uma coisa na meio moral, duas caras de Batman. Na moral, na hora que eu olhei ele, eu falei assim, ele já tá de pé, já. já tá de pé. Meu Deus. Por uma descrição do tipo, a armadura tá se fundiu a pele dele, tamanho, calor do fogo. Nossa. Ai, eu achei bem angustiante essa cena, viu? E tipo assim, só fazendo uma nota de rodapé, a HBO não é estranha a fazer efeitos especiais bem grotescos. Eu não sei se a nossa audiência tá por dentro, ou até mesmo vocês, True Blood. True Blood é uma série, assim, que não tem o orçamento de A Casa do Dragão, mas entregou muito no quesito gore, sangue e tal. Nossa, teve uma excelente personagem, série. a Pam, que é uma das minhas favoritas, que por uma temporada ela foi amaldiçoada por uma bruxa e a pele dela estava literalmente derretendo, ela estava apodrecendo de dentro para fora. Então, quando ela foi tentar resolver de alguma forma, né, gente, quando ela arrancou a pele assim, eu fiquei, meu Deus, que gastura! Ela arrancou a pele? Arrancou. Ai, que horror. Enfim, porque ela é uma vampira, né? Então ela iria se curar. Tipo assim, ela ia melhorar por fora, só que por dentro ela ia continuar apodrecendo. Mas, cara, é uma mega de uma cena gore e violenta e tal. E, tipo assim, você chega em Casa do Dragão, que às vezes tem um orçamento triplicado de True Blood, entrega um Aegon, assim, tá, né? Ele vai se recuperar disso. Gente, eu achei ele muito quebrado. A sensação que dá é isso. Enfim, né? já Vamos tá de ver pé, com já. o tempo. Depois, como eles vão aplicar maquiagem no ator, né, pra ele seguir o restante da jornada do personagem, né, estou curiosa para ver como isso vai afetar a personalidade do Aegon, porque se ele já era um inútil antes, imagina agora, né. Imagina agora todo quebrado. Galera, o Aegon tá inteirão, os mestres vão passar uma hipoglose ali e já rapidão ele já tá de volta. Pois é. Hipogloss. Vai passar um Bepantol. Bom, mas vamos ver as repercussões disso, né? Após como ele vai agir, se ele vai ficar mais cruel, se ele vai ficar com o conceito de vingança mais fraco. É isso que eu tô curiosa pra ver. São essas as consequências que eu quero ver, mais do que física, sabe? Dá pra eu passar percebido. Não foi uma coisa que me incomodou a aparência dele. Eu só esperava que ele tivesse mais destruído. Mas como não está, vamos tocar o barco. Aliás, essa é uma das características do George Martin, né? Ele não tem medo de destruir os personagens dele, né? De mutilar os personagens dele. Afinal, é Idade Média, né, gente? Não dá pra você ficar inteiro até o fim da vida. Ele não tem dó de mutilar, mas a galera sobrevive tranquilão, né? Raramente um personagem principal morre de amputação, né? De mutilação, né? Geralmente eles sobrevivem. E às vezes na série eles dosam isso. Tipo, o Tyrion era pro Tyrion não ter nariz, né, gente? Exatamente. Mas ia ficar mais caro fazer a maquiagem do jeito que o George R. R. Martin descreve, né? Imagina ia ficar pro completamente Peter inviável. Maquiagem todo santo. E ainda mais uma série, e ainda mais um personagem que é querido pelos fãs, né? Você não pode deixar o personagem principal, né, destaque pros fãs muito detonado. As pessoas têm que ter pelo menos o mínimo de aparência ali para as pessoas torcerem por ele. No livro não, né? No livro a gente torce mais pelo caráter da pessoa do que pela aparência, até porque a gente não vê a aparência dela, né? A Daenerys perde todo o cabelo dela quando ela... Isso. Nossa, o Loras Tyrell vira uma coisa grotesca também, que ele é todo queimado também. Gente,
sobre aquela cena. Eu quero falar sobre Daemon agora, porque aconteceram duas coisas muito, assim, chamativas sobre o Daemon. Primeiro, foi o que ele mandou o Lorde lá, Blackwood, fazer com os Bracken, né? Uhum. Caramba, o Daemon é mau, gente. Ele é muito bom. Daemon voltou a cometer crimes de guerra. Era esse o Daemon que a gente tava esperando, né? Galera, não é que o Daemon é mau. Não é que o Daemon é Ele mau. é mau. Quando você vê, sei lá, uma tempestade destruindo uma propriedade, você vai falar que a tempestade é má? A tempestade é uma força da natureza, e o Daemon, ele é uma força, ele é dúbio, ele é bom com quem... Ele é uma força da natureza? Ele é uma força da natureza, na verdade, todos são, né? Se você for parar pra pensar, Aemond, Rhaenyra, eles são forças da natureza, eles montam dragões, eles destroem, eles mudam o curso da história, eles destroem castelos, eles destroem civilizações, né? Então eles são uma espécie de força da natureza. Mas agora ele usou de subterfúgios. Sim, não, ele foi muito vacilão, muito cruel, né? Foi um desgraçado. Mas é o Daemon, não me surpreende, tipo... Eu tá. também não fico surpresa, não, gente. Ainda tem gente que se surpreende com o Daemon fazendo atrocidades? Não. Não dá. Gente, Não foi dá pra estabelecido desde a surpreender. primeira temporada que ele é um canalha. O príncipe canalha. Tanto é que tem um episódio chamado Príncipe Canalha, é isso mesmo? Exatamente. Mas ele se supera cada vez. Ele vai fazendo coisas cada vez piores e tal. E, enfim... Mas tem uma cena muito interessante ali no começo, quando ele fala com os Blackwood, né? Os Bracken já estão do lado dele, mas os Blackwoods ainda estão se resistindo. E ele Não, é o contrário. É o contrário, né? Ele chega no Bracken lá e fala, ó, se você não dobrar o joelho, a gente vai meter fogo aí. Aí ele, então mete fogo, então, dane-se. E dá as costas. E aí tem o dragão ali atrás. Nossa, eu achei muito louco essa cena. É uma cena bonita. Essa cena foi linda. Então eu acho que tem algumas coisas interessantes que estão acontecendo ali. Mas é um núcleo que, tipo, pra mim não desenvolve. Não rola, não acontece nada. É um núcleo que não sai do lugar. Olha, pelo menos hoje o Daemon fez muito mais do que ele fez nos dois últimos episódios. Que ele tava paradão, né? Muito mais, exatamente. Mas ainda assim, o que isso mudou tanto de relevante na trama? Eu digo no sentido de... como que eu posso explicar pra vocês? A gente já tem uns 3 episódios que nós estamos vendo o Daemon lá, indo pra lá e pra cá no castelo, vendo ali as goteiras e sendo assombrado pela bruxa. Quantos episódios tem essa série? 8. Nós temos mais 3 episódios. Daqui a, sei lá, ano que vem, então daqui a 3 meses, a gente vai falar, o que o Daemon fez essa temporada? Ele ficou no castelo, andando pra lá e pra cá. Saca? É diferente das outras temporadas, que a gente via o Daemon, e aí ele tretava, na temporada anterior, ele tretava, aí depois ele ia, vencia uma guerra, voltava triunfante, todo mundo, o Daemon é o cara. Aí depois ele vacilava de novo. Saca? Como era mais interessante acompanhar as reviravoltas, agora não tem reviravolta. Agora é o Daemon no castelo, cortando lenha, mano. Cortando lenha. Sabe? Tipo, beleza, nada contra o que ele está fazendo lá. Tudo bem ele fazer. Só que você consegue resolver tudo isso em um episódio. Você não precisa ficar cozinhando ali ele em 3, 4 episódios fazendo a mesma coisa, velho. Parece que não tem o que fazer. É o que eu falei no episódio passado. Não tem o que fazer com o Daemon, daí fica enrolando, enchendo linguiça. Sabe? A gente quer desenvolvimento de personagem. Outra coisa que me incomodou de novo, a série, ela tá... Quando eu falei dos problemas, não é que a série está ruim, a série está muito legal. A série está lindíssima. Galera, a direção de fotografia, enquadramentos, design de produção da série está impecável. Eu diria que já superou Game of Thrones em alguns aspectos, assim, em detalhamento de cenário. Já superou a temporada anterior, mesmo que sutil,
Mas, tipo, os caras estão mandando muito, sabe? Os enquadramentos diferentões, assim, pô, tá lindo, tá lindo. Só que e o roteiro? E o texto? Saca? Tem hora que me incomoda. Eu gosto da série, não tá ruim. Mas tem coisas que você fala, nossa, sério, que já, ó, a gente tá se encaminhando. Cara, tem só 3 episódios. A gente já passou da metade da série. Tem só mais 3 episódios da temporada pra acabar. E o Daemon tá andando pra lá e pra cá no castelo sendo assombrado e pisando na goteira. E a Rhaenyra tá lá falando toda hora nas mesmas cenas ali no conselho e... Ai, vocês não deixam fazer nada. Ai, não sei o quê. Ai, vocês só me desafiam. Toda perdida. Todo episódio, velho. Dá alguma coisa pra Rhaenyra fazer, saca? Tipo, as cenas não estão versáteis. Sempre são as mesmas cenas. Isso, falta desenvolvimento. E versatilidade. Cenas mais... o que a Rhaenyra fez essa temporada toda? Tudo bem, primeiro episódio ela arregaçou a interpretação ali da Emma Darcy. Pô, muito louco. Nossa, a hora que ela volta, mano, vai tremer o bagulho. A Rhaenyra vai destroçar cabeças. O que ela fez, tipo cara? Assim, e ela tá reclamando que não pode fazer nada, mas a bicha pegou a Syrax, foi lá, ficou exposta dias esperando um sinal do filho dela, alvo fácil pra ser morta em terras de pessoas que são aliados aos verdes, e depois foi pra Porto Real pra trocar uma ideia com a Alicent. Como é que essa mulher não tá fazendo o que ela quer? Ela está fazendo sim, só que ela só tá tomando decisões erradas e tipo... Não, mas eu entendi algumas coisas do episódio, eu não acho nem ruim, que nem ela falou, pô, eu não posso fazer o que eu quero, né? Ela chega, ela mesma conclui, né? Eu não posso fazer o que eu quero, eu sou uma rainha, tudo que eu fizer vão haver repercussões e tudo mais, mas aí depois ela já fala, mas vocês não deixam fazer nada e blá blá blá. Cara, o que ela fez nesse... A promessa que ela deu no primeiro episódio é que ela ia meter o louco, sabe? Ia fazer chover cabeças. A única coisa que ela fez até agora na série foi ir lá e conversar com a Alicent. E mesmo isso não repercutiu em nada na trama, não mudou em nada. Foi um desenvolvimento interno, tanto da Rhaenyra quanto da Alicent. Mas foi isso, foi um desenvolvimento interno. Externo não teve nada que movesse a trama. E tá nessa. Os verdes estão parados, estão quebrando cabeça, andando pra lá e pra cá, enquanto os pretos, exatamente, os pretos estão quebrando cabeça, andando pra lá e pra cá, enquanto os verdes estão ali rolando um desenvolvimento. Então a gente viu ali que agora o Aemond vai ser o regente, né? Uma cena muito bem desenvolvida, ele lá... Nossa, que cena! Metendo o tédio ali, a Alicent, tipo, metendo a burra... Que fez, pensando, nossa, meu Deus, quem diria que usurpar o trono de uma mulher ia trazer consequências pra mim? E bro, ela tá brigando pra não deixar que suba uma mulher no trono. Ela prega que tem que ser um homem no trono. E aí ela quer entrar no trono, velho. Tipo, meteu a louca. E aí o Aemond, todo entediadão lá, já sabia que era ele, então tá decidido. Já toma o trono, e aí, o que nós vamos fazer? O que tá rolando? E já começa a opinar. O cara extremamente... ele já tem ali um certo treinamento, é um cara mais militar, aprendeu muita coisa, inclusive com o Daemon, aprendeu muita coisa, inclusive com o Daemon, né? E, pô, legal. Agora, uma coisa que eu achei muito interessante no episódio... vou discordar, gente. O Aemond quase não conviveu com o Daemon. O que ele tinha pra aprender com ele? Pode ouvir falar? É mais uma questão de respeito, assim. O Aemond meio que... Existe um respeito mútuo entre Daemon e Aemond. Eles são inimigos, são rivais, mas o Aemond tem muito uma questão de observar o Daemon como uma espécie de objetivo a ser alcançado. Porque a gente não pode esquecer que o Daemon, ele foi um dos melhores espadachins e um dos cavaleiros de dragões mais temidos de todos.
Ele tem uma reputação gigante. Ele tem uma né? reputação gigante. E aí o Aemond meio que se espelha nele, apesar de os dois agora serem rivais. Mas rola essa questão aí de... Inclusive nos livros tem isso. Essa questão de mentor e aquele pupilo que quer superar o mentor, saca? Uma rivalidade respeitosa, mas ainda assim uma intensa rivalidade. Inclusive, eu quero até fazer um link com isso que você falou do Aemond tomando as rédeas. Eu tô reparando que quem tá tomando as rédeas nessa série são os jovens, né? Porque o Jack Harris foi outro que brilhou nesse episódio. Ele e a Beyla super decididos, sabem os passos que precisam tomar. O Jace foi, assim... Teve culhão e foi lá nos Frey pessoalmente falar pra eles dobrarem o joelho, sabe? O menino é preparado. Ele é muito mais preparado que o Aegon, cara. O Aegon tava super na frente, né? Lógico, a Rhaenyra preparou ele. Eu tô amando as cenas do Jace, gente. Eu tô amando, assim. O pouco que ele tá aparecendo é que nem o Aemond, brilhando. E, assim, é questão de mentes... Eu igualo os dois na mesma medida. E é uma coisa que eu achei Menos interessante. em questão de ser dragão, que o Aemond tem vantagem. E uma coisa que eu achei interessante também é... A série deixou bem clara que para que você tenha sabedoria, você precisa ter idade. A sabedoria vem com o tempo. A sabedoria vem por meio de experiências. Mas não se pode ignorar a juventude, porque apesar de não serem sábios, eles são inteligentes, né? Então, a ideia que o Jace dá ali pra Rhaenyra na última cena é muito lógica. E ela, ao invés de ser a poderosa, de não, né, como a Alicent mesmo faz, de não, você é jovem, você não pode ser rei, você não pode ser o regente, tudo mais, eu que tenho que ser, que não sei o quê. A Rhaenyra, ela tem ali a humildade de, não, Jace, você tá certo. E apesar de ela tentar podar o Jace, de não permitir que ele faça as outras coisas, na hora que ele toma as rédeas ali da situação, ela, apesar de ela não achar, né, não aprovar, ela meio que respeita o que ele fez. Ela fala, você fez um ótimo trabalho. Apesar de não ser para você fazer, mas você fez um ótimo trabalho. E aí ele dá a ideia de procurar pessoas que tenham ali, nem que seja um vestígio de sangue valeriano. Então eles vão pesquisar ali nos livros e nos pergaminhos ali, nos rolos de pergaminhos ali, para que se descubra quem que poderiam ser prováveis candidatos a montadores de dragão. E por que isso é importante? Porque a gente precisa entender que em Pedra do Dragão é o local onde estão vários dragões. E dragões, inclusive, muito poderosos, que poderiam rivalizar, inclusive, com a Veigar, né? E aí a gente precisa... Só que não tem montadores de dragão. Então não adianta nada você ter uma bomba, mas não ter um avião para poder colocar... para lançar, né, um míssil para poder lançar a bomba. Então agora a gente tem ali uma nova possibilidade de aumentar o exército de dragões da Rhaenyra. Porque até então, gente, na guerra, os pretos eles estão estagnados, né? E essas divergências entre a Rhaenyra e o conselho dela não ajudam. Eu nunca vou deixar de falar, nossa, que conselho ruinzinho da Rhaenyra. Ninguém dá uma opinião pertinente. Enfim, o conselho dos Verdes está muito mais preparado. Se eu fosse a Rhaenyra, já enfiava a Misária no conselho dela, nomeava ela como mestre de sussurros, já para começar. Eu ia até falar isso. Que vocês estavam achando da Misária, né? Ter se tornado tipo uma mestre dos sussurros, né? Uhum. A rainha tá se confessando com ela, né? Ela tá se abrindo com ela. Uma mini mestra dos sussurros. Eu tô amando a dinâmica entre as duas, amando. Eu sinto que a série se movimenta nesses momentos, sabe? Quando tem umas conversas que realmente vão levar para algum lugar. Vão acontecer alguma coisa, que é essa questão que o Jesiel e eu estou me incomodando, né? Que a série não muda nada, algumas cenas são iguais. Mas nesses pequenos momentos, tipo a conversa da Rhaenyra com a Misária, ou do Corlys com a Beyla, sabe? Dá personalidade, sabe? Dá um molho que a gente precisa, mas o molho tá escasso.
Exatamente. O que não se pode esquecer, galera, a gente tem que deixar isso bem claro, é que nós não estamos tratando aqui de uma série de 24 episódios. São apenas 8 episódios. Então você precisa concluir de uma forma mais dinâmica as coisas que você está apresentando, saca? Então isso tem sido um grande problema para mim na série. Eu acho que tá muito enrolado, as cenas estão sempre muito iguais e a gente vê sempre as mesmas coisas. Então eu acho que já tá na hora de acordar já, de bora colocar gás nessa série, nessa temporada, e colocar, não que tem que ter ação em todos os episódios, mas a gente precisa de reviravolta, a gente precisa exatamente daquilo que eu falei no último episódio. O que era legal de Game of Thrones é que todos os episódios a gente acabava tenso, a gente acabava com cliffhanger. A gente queria muito saber o que ia acontecer no próximo episódio, porque tinha muitas reviravoltas, muitas maquinações políticas que de fato tinha reviravolta. Porque é a forma como o George R. Martin escreve, né? Ele coloca muitas reviravoltas na história. E eu acho que isso não está sendo tão incorporado, está sendo incorporado, mas não tão incorporado quanto era antes no começo de Game of Thrones. Eu acho que falta retornar às origens, voltar ao ritmo de narrativo como era antes. Lembra, galera, quando a gente assistia e sempre acabava com uma reviravolta, você ficava, caraca, e agora? E aí, pra começar o próximo episódio, né? Inclusive, gente, eu preciso reclamar mais um pouquinho do Daemon, das alucinações dele. Não das alucinações, né? A gente vai falar dessa específica. Mas essas alucinações estão colocando uma ideia totalmente torta na cabeça do Daemon, que agora ele quer ser rei. Gente, que palhaçada é essa dele querer medir força com a Rhaenyra? Os presos já não têm problemas o suficiente. Tipo assim, na minha mente, o Daemon já tinha desistido dessa ideia há muito tempo, porque esse papel não cabe a ele mais. Tipo assim, o Viserys assumiu pro reino que a herdeira oficial era a Rhaenyra, ele ficou meio pistola com isso, mas superou rápido. E tem a legitimidade do lado dos verdes também. Então, por que caralhos, com perdão da palavra, os roteiristas inventaram essa ideia de dar alucinaçãozinha no Daemon e ao invés das alucinações repelirem na mente dele a ideia de querer destruir a amada esposa dele, estão incitando, inflamando ele para querer desafiar a posição da Rhaenyra. Gente, que ideia mais burra! Eu queria que o Daemon estivesse cometendo atrocidades, gabaritando o Código Penal em nome da Rhaenyra, porque assim, seria muito inteligente se ele fizesse essas coisas, a reputação fosse pra Rhaenyra como a Rhaenyra cruel, mas não é ela que tá tomando essas decisões, é o Daemon, porque o Daemon sempre passou por cima dos outros, passou por cima do Viserys, mas aquela coisa, questionem meus métodos, mas nunca os meus resultados. Daemon ganha as coisas, ele é um vitorioso, mas ele tá um derrotado nessa temporada, eu estou indignada. Exatamente. Quais resultados que ele teve até agora? Ele só tá tendo derrota atrás de derrota. Saca? Pois é, cara. Tipo, os nem parece o Daemon. O povo... Ele perdeu as terras as terras fluviais, né? Ele perdeu. Assim, tá perto, né? Porque o povo putaço lá com as ordens que ele mandou dar. E tipo assim... Gente, ele é um rei regente, ele tem importância, as decisões dele pesam, mas estão tratando ele como se ele fosse insignificante por causa da Rhaenyra. Não faz o menor sentido. E o que você acharam dessa visão específica desse episódio que foi dele com a mãe? Pra quê? Quê? O que isso agrega na história? Gente, dos casaizinhos que eu shippo, que eu sou uma eterna romântica, né? Eu sou fã da pegação. A gente não teve uma pegação que preste nessa série. Só teve demonstração de afeto nojenta, cena de sexo nojenta. Eu quero cena de sexo boa, emocionante, que deixa a gente coração palpitando, tipo, finalmente, o Jace e a Beyla nem pra dar uma bitoquinha, sabe? Enquanto isso a gente é obrigada a ser submetida a ver o Aemond seminu parecendo um Sméagol no bordel a troco de nada. De nada. Eu sou uma defensora do amor, eu sou uma defensora das fanfics, né? Mas, não, eu assim, sinceramente, sou cansada, não é como se eu espernear vai chegar nos ouvidos dos executivos da HBO, vai tá um saco. O Viserys com a Alicent, gente, aquele
Sexo Ah, nojento, insistente. E a Rhaenyra, a gente só teve um com Kristen momento Cole. com Kristen Cole. E quase satisfatório com o Daemon do bordel. E ele largou ela pra trás, Daemon sendo Daemon. Mas aquilo eu gostei. Teve química, teve mágica. Agora eu tô muito frustrada com isso, de verdade. Tipo... Gente, pra que botar o Daemon macetando a mãe dele em delírio? Pra quê? Meu Deus! Não dá. Não consigo defender, não consigo encontrar, assim, uma coesão pra isso. Vai entender os objetivos daquela Alice. Alice conversando com ele, eu não tô entendendo aquela mulher. Parece que ela quer jogar na cara do Daemon os erros dele, mas ao mesmo tempo fica falando: ai, você é um rei, ai, você é meu herdeiro. Aí eu não sei se quem tá... Agora sim, eu quero acreditar que não é ela que tá botando aquelas neuras na cabeça dele como bruxa. Eu quero acreditar que é coisa do Mas ela já castelo, confessou isso. com aquela aura mística. Ela confessou? Ué, ela falou nesse episódio, ela falou, quando ele tava indo embora, ele virou as costas pra ela e falou: não é uma pena que você não tenha conhecido a sua mãe? Não, mas ela como bruxa, ela sabe das coisas. Só que o castelo de Harrenhal foi estabelecido que ele tem uma aura mística, né? Ele meio que perturba ali seus habitantes. O Daemon não é Mas exclusivo acho a que é isso. Mas foi ela, gente. Pra que ela tá fazendo isso? Sinceramente, quer botar Então, fogo nos circos? Gente, como eu falei, esse arco de Harrenhal já passou da hora de acabar. Se não é pro Concordo. Daemon conquistar nada, se não é pra ele conseguir uma vitória pra Rhaenyra, que ele não devia estar lá, né? O que me consola é que no próximo episódio Rhaenyra vai confrontar ele. E espero que ela pegue ele pelo tupete, assim, vem cá, seu arrogante, vem me obedecer, sabe? Ela cresça grandona como dragão pra cima dele. Ele, sim senhora, meu amor, eu quero isso. Porque, nossa, sinceramente, tá cansativo. Nossa, hoje eu desabafei, gente, foi mal. Não, gente, mas tá difícil. A série tá, não sei pra onde que vai. Tá tenso. Tá estranho. mas eu gostei quando a Rhaenyra virou pra aquele Lorde... Sim, isso foi legal. Alfred virou e falou... Ele falou que quer mandar uma mensagem pro Daemon. Ela falou: quero. Fala pra ele que eu quero terminar a nossa última conversa. Amei. Gente, antes de caminhar pro final, eu quero falar agora sobre o ponto alto do episódio, que foram as sementes de dragão, né? Que foi o gancho pro próximo episódio e é o que vai dar o mote pra continuação da dança. Foi uma ideia, assim, muito inteligente de início, mas as consequências vão ser desastrosas, como a gente sabe, quem lê o livro, né? É óbvio que essa ideia não ia dar certo. E pode ter sido justamente essa chave que fez a guerra caminhar para o que caminhou. E deu ruim para todo mundo, né? Porque eu acho que essa guerra, no final, ninguém ganhou, ninguém perdeu. Ninguém perdeu. Todo mundo só perdeu. Essa guerra nada mais serve para nada mais do que para ser o declínio dos Targaryen, né? Essa que é a verdade. Como que dá certo uma ideia de colocar um bastardo, pessoas fora da linha Targaryen, né? pessoas de fora, de lealdade dúbia, pessoas que viveram uma vida difícil, uma vida de pobreza, uma vida revoltada. Como que eles vão colocar um dragão na mão dessas pessoas? É óbvio que isso irá ruim. Eu imagino que vão ter pessoas muito leais e que vai ter, assim, as maçãs podres, né? Que vai trair, que vai ficar dividido, agente duplo, né? Como a Rhaenyra falou, é uma loucura. É um plano super, hiper, mega arriscado. Mas vai movimentar a guerra, né? Querendo ou não. E é isso, gente. Peraí, só mais uma coisa. A gente falou aqui, previamente, sobre o Lord Corlys. Ele não transmite a grandiosidade que, segundo vocês, ele transmite nos livros, né? E isso ficou um pouquinho evidente quando a Baela foi levar a mensagem da Rhaenyra para ele, que finalmente temos aí um convite oficial para a mão da rainha, que é o Corlys. Sim. Só que ele é muito manso, ele é muito sonso, ele até tentou culpar a Rhaenyra pela morte da Rhaenys, só que aí veio a Baela com aquele discurso estratosférico de bom,
Tipo, lembrando ao marido quem a mulher dele era. E olha que ela é só a neta da Rhaenys. E ele ainda tá meio xoxo, capenga, né? Mesmo depois de ter perdido a esposa, acho que falta uma ferocidade, uma imponência no Sir Corlys. Eu quero muito que eles corrijam isso, eu quero muito, porque o ator é bom, gente. Eu gosto do ator, eu gosto da aparência dele, eu gosto da aura dele. Tá sendo subutilizado ele. Pois é, talento desperdiçado. E ele foi oferecer lá Driftmark pra Baela. Gente, na hora que ela falou, eu sou fogo e sangue. A resposta dela foi muito boa. Foi muito boa, nossa. Nossa Senhora. Foi quase como se ela estivesse falando, dá para um dos seus filhos bastardos, que é muito mais capaz. Não, tinha que dar pra irmã. A Rhaenys estava certa, tinha que dar pra Rhaena. Será? Ela que tinha que ser herdeira. Claro. A Rainha a gente não tá vendo o suficiente dela, não. Ela é língua afiada, porque ela meio que mandou uma tirada lá pra Lady Jane Arryn. Foi legal. Mostrou personalidade aí, a garota. Espero que vejamos mais da Rainha, porque ela tem muito ressentimento nela, tadinha. Ela é muito largada de lado. Eu quero ver esse lado ácido dela. Exatamente. E elas são gêmeas, se uma é fogo e sangue, a outra é água e sal. Assim espero, né? Vamos ver. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final do nosso episódio. Essa foi nossa análise do 5º episódio da 2ª temporada de A Casa do Dragão, O Regente. Lembrando que a gente está de olho em quem ainda não classificou o nosso podcast lá no Spotify, quem deu as 5 estrelinhas lá pra gente, e também quem ainda não está seguindo a gente lá no nosso canal do YouTube, nem curtindo os nossos vídeos, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, lembrem de entrar em contato com a gente pelos nossos canais, pelas nossas redes, no Twitter, no Instagram e no YouTube. E não se esqueçam de espalhar nossa palavra por aí e recomendar o nosso podcast. Até o próximo episódio na semana que vem, pessoal. Valar do Raelis. Valar Morghulis.